Amados irmãos, a graça e a paz, começando hoje, dia 23 de março, logo 1h da manhã, a gente está começando aqui a fazer os testes iniciais do primeiro programa, e aí nós decidimos fazer logo o programa inicial, né? Para que durante o dia 23 você já comece a se abençoar, a ser abençoado nesse dia, com o resultado do trabalho de hoje, pela madrugada, e acredito que a gente vai fazer esse programa pela madrugada ao vivo. Então, é o horário que Deus mais chama a gente para conversar, é 1 da manhã, 2, 3 horas. Então nada melhor do que estar conversando com vocês a partir de 1h da manhã. É ótimo começar hoje por esse horário, talvez a gente não vá conseguir fazer ao vivo ainda, mas daqui a pouco vai estar no ar para vocês o programa Momento de Fé Online. Esse vai ser também o nome do canal, né? O canal está mudando, a gente talvez amanhã você já tenha visto o canal com outro nome. E nós vamos começar hoje sobre esse 2023, sobre tudo isso que está acontecendo, com esse livro aqui, ó, O Evangelho do Maltrapilho. É um livro que estou terminando, mas fala muito sobre a gente que vive nesse mundo que muitas vezes nos condena, muitas vezes nos olha de olhar os tortos, porque não entende o Espírito Santo trabalhando com a gente. Não entende que algumas vezes o velho homem existe ainda. Paulo dizia sobre isso, a luta da carne e o espírito, ela é eterna. Você vai levar isso durante toda a sua vida e por aí vai. Começa a ver as pessoas que se dão bem. A grande maioria das pessoas, eles se aproveitam do trabalho de terceiros e por aí vai. Se apresentam ser pessoas que na verdade não são. E pasme, Paulo também falava de falar sobre isso, porque Paulo falava da seguinte forma: de tanto olhar as pessoas más se dando bem, quase os olhos fazem com que a gente se desvie do caminho. Paulo explicava bem sobre essa situação, porque nós somos treinados a entender que o reino de Deus é aqui, nesse mundo terreno. E eu vou dizer para vocês que não é. O reinado de Deus é dos céus. Quando ele está para ser julgado, ele fala que se ele quisesse, estaria legiões e legiões de anjos para o defender. Porém, ele coloca da seguinte forma: aqui o reino já é do maligno. E adianta-se mais quando ele fala que a gente não deve juntar ouro nem prata aqui, onde a fuligem, a ferrugem e várias outras situações, a traça tudo consome, porque os ladrões estão aí e vão roubar. Junte tesouro no reino de Deus, onde nada disso vai acontecer, porque seu tesouro tem que ser bem guardado, e seu tesouro guardado é em Cristo. E hoje a gente traz esse versículo inicial para que a gente comece a pensar. A esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você tem esse Espírito Santo, não tenha confusão. Se você sente o Espírito Santo dentro de você, e eu fui até corrigido ontem pelo pastor Cláudio, porque eu explicava que o Espírito Santo saía de perto de você diante do seu pecado, mas não, você o entristece, você faz com que ele não fique ativo no seu dia a dia, se você ficar pecando ou fizer por causa dele. Benihim diz que ele é como uma pessoa, que ele é uma pessoa espiritual, é um Cristo espiritual, daquele que quando você magoa, ele se magoa, quando você o alegra, ele se alegra. Por isso que você tem que se alegrar no Espírito, ser cheio do Espírito, ter essa proximidade com Deus de uma forma tremenda, que ele venha a mudar a sua vida, mudar seu cotidiano, mudar a sua forma de pensar. E inclusive eu acho interessante porque eu vi um pastor comentando esses dias que o Espírito Santo não vai tratar de mudar a sua forma de agir. Exemplo, se você é uma pessoa mais ríspida como Pedro, ele não vai fazer você virar um Pedro, virar um João, no sentido psicológico, mas ele vai fazer que o Pedro entenda o que é certo e o que é errado. E toda a fervorosidade dele que ele tinha para o mundo, ele vai ter a fervorosidade para Deus. E é mais ou menos esse trabalho que o Espírito Santo fez comigo durante um ano mais ou menos, um ano e um pouquinho.
mexendo comigo de verdade. Depois de ter aceitado Jesus em 2000, na Cristo Vive, mas eu não conhecia o Espírito Santo como eu estou conhecendo hoje. Eu tinha ideia e às vezes sentia alguma situação sobre o Espírito, mas não dessa forma, não de uma forma mais, como é que eu posso dizer para vocês? De uma forma mais real, de uma forma mais sincera. E quando eu me deparei com esse livro, vou fazer até a propaganda, eu não comprei no Galinho da Sassa, eu costumo comprar muito livro lá. Esse eu comprei em um sebo em Juazeiro, chamado Solares, na Padre Cícero. Foi baratinho, acho que foi R$20. Mas me chamou a atenção o livro porque ele parece ser velho, Ele parece ser velho, porque é o Evangelho do Maltrapilho. O livro também, o autor, ele quis deixar com essa tonalidade, de maltrapilho, tá vendo? Ele parece ser bem velho, mas ele não é velho, ele é novo, tá? Eu vou deixar duas passagens para que a gente comece a entender o plano de Deus. A primeira passagem que eu vou ler para vocês, ele vai falar do seguinte, ele vai falar sobre a legalidade, de como funcionava Roma no primeiro século, os valores que se tinha. Ele está na página 59. Ele vai dizer assim, no judaísmo da Palestina, no primeiro século, o sistema de classes era colocado em vigor à risca. As classes eram separadas. Eram legalmente proibido misturar-se com pecadores à margem da lei. Então nós tínhamos os que eram santos perante os homens e os que, por aí vai, que já estavam na zona, em outras palavras, que já eram pecadores notórios para eles. Então, sobre isso, ele vai dizer quem eram esses. Era sentar-se à mesa com mendigos, com cobradores de impostos, porque aqui ele fala que são traidores da causa nacional, porque coletavam impostos do seu próprio povo para Roma, a fim de ganharem uma comissão. Eles ganhavam comissão desse imposto. As prostitutas eram um tabu religioso, social e cultural. Infelizmente, o significado de compartilhar de refeições, em grande parte, está perdido na comunidade cristã dos nossos dias. No Oriente Médio, compartilhar uma refeição com alguém é uma garantia de paz, confiança, fraternidade e perdão. A mesa compartilhada representa vida compartilhada. Quer dizer que você vai compartilhar de minhas coisas, do meu agir, e nós vamos ser tratados como amigos, como pessoas próximas. É isso que quer dizer você partilhar a mesa. Para um judeu ortodoxo, dizer gostaria de jantar com você é uma metáfora que implica gostaria de iniciar uma amizade com você. Então, quando você nota essa passagem que você diz, como é que você vai jantar, almoçar com esse pessoal, trazer para a sua vida, para seu seio familiar, para o seu convívio, de uma maneira íntima, pessoas que eram tratadas como a margem da sociedade, porque o Evangelho na verdade veio para o maltrapilho, veio para aqueles que são excluídos. Nós temos pessoas que não são excluídas, salvas, temos pessoas que não são excluídas, são mantenedoras de grandes ministérios e têm uma grande vocação para ajudar a obra. Mas o foco principal do Evangelho não era pregar em palácios, era pregar nesses lugares simples, era conhecer os indivíduos nas suas necessidades espirituais e emocionais, e não simplesmente conhecer pela barganha do dinheiro, de situações, de pregações que hoje nós vemos de uma situação de trazer um evangelho quase que prostituto. Me desculpe a palavra, mas é mais ou menos isso que acontece hoje, porque o que nós vemos é uma barganha com Deus, é uma situação de propósito que você vai fazer por Deus para que você seja também beneficiado de outra forma. E eu lembro desse propósito como se falava antes, um voto, uma promessa que se tem na Igreja Católica. Eu vou prometer porque eu cumpri uma penitência, alguma coisa desse tipo, Jesus vai ser por mim, Deus vai ser por mim, porque essa é a cultura que a gente tem. E você pega essa cultura do toma lá da cá e traz para dentro da igreja.
E você vai trazer outra situação mais quando você pega a situação coach, uma situação de uma pregação para uma classe A, uma classe B. Eu vi uma vez um pastor, eu não vou repassar vídeo porque isso não faz o feitio de programa como em momento de fé. Aqui é para que você se renove. Mas tem homens que dizem que foi chamado para pregar em Leblon, para pregar em classe A. Isso está errado, porque Deus não tem classe, Ele prega na A, na B, na C, na D. E nós vamos encontrar um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos ouviu falar de Jesus e chamou-o a descer do sicômoro. E é por isso que as companhias de Jesus compartilhavam as refeições. Provocaram comentários hostis, desde o primeiro momento que foi manifesto. E não escapou à intenção dos fariseus não escapou à atenção dos fariseus a intenção de Jesus ter amizade com a ralé. Ele não andava apenas violando as leis, mas destruindo a própria estrutura da sociedade judaica. Todos os que ouviram murmuravam, dizendo que hospedaram um homem pecador. Mas Zaqueu, nem pouco preocupado, a respeitabilidade transbordou-se de alegria. Então, Zaqueu, ele ficou alegre. Ficou alegre. E nem tampouco Jesus estava julgando Zaqueu. E se nós formos além, nós temos uma passagem de Mateus 9,9 que eu acho brilhante, porque é o jeito que eu entendo do Evangelho. O que eu entendo do Evangelho, ele está resumido de uma maneira não tão como algumas pessoas queriam, porque alguns pregam um evangelho difícil. Eu estou procurando aqui, não estou encontrando a parte que eu tinha marcado, mas eu vou dizer para vocês, eu já li, eu posso passar para vocês. A base que eu vejo aqui nesse livro, e eu aconselho você a ler, do Mateus 9,9, a partir do versículo 9, né? É que Jesus encontra Mateus. Eu vou até pegar aqui na Bíblia para ler para vocês. Eu vou ler porque é a palavra que edifica, é a palavra que salva. Não é só o meu comentário. Então, lógico que muitas das coisas a gente pode explicar assim, tentando resumir. Mas passagens que marcam, passagens que realmente edificam, passagens tão valorosas como essa, a gente tem que ler e reler, e reler várias vezes. Na minha Bíblia de Estudo de Genebra, eu tenho outras aqui, mas ela vai especificar dessa situação. Jesus come com pecadores. E vai dar mais duas passagens, Marcos 2, do 15 ao 17, e Lucas 5, do 29 ao 32. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, perdão, eu fui para o 10. O 9 diz assim, a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, e Mateus sentado na coletoria, e disse-lhes, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ele chamou um pecador, ele não perguntou, ele está bem simples. Partiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse-lhe, segue-me. E ele levantou e o seguiu. É como se fosse um homem santo, é um homem santo, um homem tratado como profeta e incluído nessa época, comparado a Elias e muitos outros. E ele chega no local onde está um coletor de imposto odiado, eu falei agora no texto há pouco, no primeiro século sobre isso, e o chama para segui-lo.
é um convite, na verdade, para que Mateus viesse a ser discípulo, para que ele viesse a ter esse chamado. E o mais interessante é que eu fico imaginando aquelas pessoas que se julgavam santas, separadas, dos quais a gente leu há pouco, que eles imaginavam que eram super devotos de Deus, seguidores de Deus, e de repente vê um pecador chamado por um profeta, porque Jesus estudou nos tabernáculos. Jesus, ele tinha a capa de um mestre, de um rabi. Ele tinha a capa e também teve capa aos seus discípulos. Getsemane, ele até manda um pouco antes, ele aconselha a vender as capas e comprar espadas. E essas capas são caríssimas. É como se você comprasse armas de última geração hoje com o dinheiro dessas capas. Não era uma situação fácil. Você entender que eles também andavam em templos, porque você vê no milagre dos peixes, nós vamos falar no programa seguinte sobre isso, sobre a intimidade dos apóstolos e como eram as características dos apóstolos. Amanhã vamos falar sobre isso, mas olha só, ele faz o milagre dos peixes para pagar o imposto do templo. Então eles andavam no templo, eles se comportavam como judeus, apesar de Jesus vir para quebrar a lei judaica. Ele veio cumprir a lei judaica, mas algumas situações de costumes judaicos ele enfrentava, porque Jesus não proibia você no sábado de fazer as coisas boas. Deus não proibia isso no Velho Testamento. Mas os fariseus colocavam um jugo maior do que se devido, que já era pelo Velho Mandamento, os 10 Mandamentos e outros que não estão nos 10 Mandamentos, que também são ordenamentos judaicos, preceitos judaicos de valores e de pecados, que era quase impossível você estar cumprindo todo. E aí nós vamos nessa situação começar a analisar de você chegar, se apresentar como um mês santo e pegar um coletor de imposto. É como se você pegasse um traficante hoje. Ei, você vai ser agora o missionário da minha igreja aqui, da minha igreja não, perdão. De Deus não diz minha igreja não, da igreja de Deus, do ministério de Deus. Você vai agora para o ministério de Deus, do tempo tal, tal, tal e tal, e você vai aprender a ser um missionário. Você imaginou uma boca de fumo? É mais ou menos essa a conotação que a gente tem sobre a situação de Mateus. E não é um traficante qualquer, você tem que chamar um traficante altamente conhecido na região. Então, Jesus, ele vai comer com os pecadores. E diz no 10 o seguinte: sucedeu que, estando em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugar com Jesus e seus discípulos. Em outra linguagem, fala pessoas de má fama. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo-os, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus não veio para quem se julga santo e faz sua obra para ir para o céu e acredita que por você fazer as coisas você vai para o céu. Não. Jesus veio para aquele pecador que se humilha diante a sua figura pecaminosa e pequena, de homem que mal consegue se manter íntegro. Porque nós, quando nós pecamos, nós perdemos toda a integridade espiritual e muitas vezes moral. E é disso que nós estamos falando. Que Jesus veio em misericórdia. Como ele diz aqui na continuação do 13. Misericórdia eu quero e não holocausto. Pois não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Se vocês entenderem essa passagem de Mateus 9:9, vocês vão entender o propósito de Deus. Ele não está preocupado com pessoas que se mostram santas, pessoas que muitas vezes é competição que a gente vê. Eu vi há pouco 2 pastores debatendo na internet por uma situação, por outra. Irmãos,
Aqueles que se desviam, como eu me desviei durante um bom tempo. Eu não sei a que ponto ajuda nós julgarmos se uma pessoa era levita e sai da igreja, se outra estava lá na igreja arrecadando algum dinheiro e comeu de choros e de repente se mostra lésbica. Outra fala tantas coisas. Você que julga tanto essa situação toda, lembre-se que esse mesmo pessoal estava no seu altar quando você tocava o louvor dele, quando você muitas vezes venera não a situação espiritual, mas a situação do homem. E o homem é falho, ele cai. E alguns caem, nem levantam. A Bíblia fala que o justo, ele cairá e o Espírito Santo vai o levantar. E quando ele fala o número 7 ou o número figurado, ele sempre vai levantar. Talvez as marcas do julgamento que nós passamos para algumas pessoas, nós a matamos espiritualmente. Eu vi um pastor agora falando que era pedindo a mão da noiva na casa até de reboco. E eu vi todos os canais gospel, porque cristão é difícil. Colocaram um julgo maior. A pessoa já está má. Tem, como é que eu posso dizer, lapso do grande pregador que era. E eu vejo irmãos vibrando. É duro. Não vibrem. Peça misericórdia. Dê uma oportunidade a um homem desse cair no seu ministério. Escalize. Mas dê oportunidade. Não mate um profeta, não mate um pastor na fé, numa situação de hoje. Hoje eu passei o dia, boa parte do dia, irado numa situação. Irei, mas não pequei. Irais e não pecais. Porque nós somos assim. Nós temos espírito de julgador. Nós falamos tanto, eu falo tanto sobre algumas situações de que a gente não deve olhar o mundo, viver dentro do mundo espiritual. E é difícil. Olha, é difícil. Eu passo o dia aqui no estúdio, lendo. Tenho esse privilégio. Eu fico imaginando você, que trabalha o dia todo, vai para a faculdade, cuida das crianças quando chega, com N problemas. Às vezes não tem nem tempo para ler a Bíblia, para meditar no Espírito Santo, para se encher. E muitas vezes os irmãos não entendem quando o vê triste, o vê cansado, cabisbaixo. A igreja, que é um local de comunhão, que é um local que eu posso dizer assim, como está aqui, ó, Evangelho do Maltrapilho, que é para tratar de doente, como um hospital. Mas muitas vezes, muitas pessoas vão numa velocidade muito grande para pregar o Evangelho, para louvar, para várias situações. E o peso começa a vir. Quem vai dizer que não sentia o Espírito Santo quando via Kleber Lucas cantar, louvar, muitas vezes? Mas quando se cai, há um peso no mundo evangélico, não vou dizer evangélico, nem cristão, gospel,
de julgar e tentar matar aquela reputação de alguém para tentar sobrepor-se, não por suas obras, mas por difamar alguém. Essa conotação mundana é que a gente tem que começar a tratar para que nós não tenhamos uma igreja que ela mais maltrata do que trata. Nós temos que ver o Evangelho como realmente um hospital. E você perguntar, irmão, pode-se ver isso todo dia? Difícil. Porque tem dias que o homem está alegre, tem dias que ele está triste, e tem dias que ele está preocupado. E é esse lapso momentâneo da gente, que busca sempre estar no Espírito. Mas é impossível aumentar todo dia, todo santo dia, sem sofrer com as coisas do mundo. Nós somos passíveis a sofrer as coisas do mundo. Os apóstolos sofreram com as coisas do mundo. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, fala sobre os mártires. Sofreram também com as coisas do mundo. Eu tenho o mártir das Catatumbas, sofreu também. As Catatumbas de Roma, outro sofrimento. Eu tenho outro ali falando também sobre isso. O Coliseu de Roma, outro livro falando sobre isso. Nós vamos falar de todos esses livros depois. Mas olha só, esses mártires sofreram. Muitos deles, lá no Coliseu, morreram devorados por leões. Eu lembro Santo Inácio de Antioquia. Era um homem velho, segundo historiadores, era aluno do apóstolo João. E quando ele foi morrer, ele se entregou ao leão, que os leões devoraram, estraçalharam. A plateia, ao ele entrar no Coliseu, ficou em silêncio, em sinal de respeito. E se fosse alguns homens que é mais preocupado com o mundo, ele dizia, ei meu povo, eu sou para tentar se salvar. Mas não, ele entregou a alma através do Espírito Santo. Assim como na morte de Estevão, que estava cheio de Espírito. E uma coisa interessante sobre Estevão, ele fala que via Deus e Jesus no trono, mas não via o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava dentro dele, está aí, dentro de você. Nós vamos chegar em um momento de oração já já. Hoje, como a gente no teste resolveu fazer o primeiro programa, dificilmente a gente vai estar orando por alguém específico, porque acredito que pouca gente está vendo. Mas nos demais, a gente vai orar por suas causas. Lembrando que a palavra de Deus diz que recebeis de graça, dás de graça o que você recebe de graça. Nós não podemos estar em situação de PIX, situação tal, como se fosse uma situação da gente cobrar, como muitas pessoas fazem para escandalizar. O que a gente tem de estrutura é basicamente o que a gente tinha no estúdio que a gente gravava as coisas do mundo, que estão aí no canal. Alguns equipamentos ainda faltam. Deus não permite a gente fazer situações de Pix e pedir essa situação toda. Não para uma causa de um estúdio desse. Porque os irmãos mais próximos sempre ajudam com uma situação ou com outra. Mas se você conhece o trabalho de alguém, sabe que a pessoa não está utilizando esse Pix numa situação ou outra para trocar de carro, não que ele possa trocar de carro, ele troca o trabalho dele, do suor dele, da situação dele, corra atrás. Mas não andar em um Corolla novo, com toda a situação, enquanto a igreja não tem nenhum ventilador. Enquanto o ministério não tem nenhum missionário para mandar. Algumas situações carnais, alguns homens são de Deus, perdem a sensibilidade. E nessa perca de sensibilidade, Deus não vai o colocar no muito. E algumas pessoas que são avarentas se colocam no muito para se perder mesmo. O importante, como o pastor Cláudio disse ontem, e eu concordo, porque a Bíblia fala sobre isso. A gente estava conversando
sobre algum pouco elevado sobre a Bíblia e eu gostei porque é isso que a gente precisa. Ser fiel no pouco e no muito, Deus vai colocar. O coração da gente não é bom. Tem muitas situações ruins que são trazidas no coração. Muitas perturbações tolas. Nós vamos falar sobre o tolo também cristão durante essa semana. Mas olha só, uma das coisas que chama a atenção disso tudo é que a Bíblia é clara. Ela vai dizer que onde está teu coração, aí também está teu Deus. E não trata uma palavra dessa como uma palavra de condenação. Trate como palavra de exortação. De que você coloque o seu vagão no trilho correto. Eu estou até com um trenzinho aqui. Você pega o vagãozinho seu, ó. Piuí, piuí. E coloque no trilho certo. No caminho que é Cristo. Pegue seu trem. Pare agora. O que você está fazendo. Comece a analisar como está a tua vida. Comece a analisar onde você passa a maioria do tempo. Em que você gasta mais seu tempo durante o dia. Se são com as coisas de Deus ou com as coisas da carne. Se são com as coisas do Espírito ou são com situações suas. É esse o grande julgamento que você tem que fazer. Porque chegará aquele grande dia, você querendo ou não, e a Bíblia fala que você vai prestar conta. Irmãos, você vai prestar conta. E o que é que você vai ter a apresentar lá? Dizer que não conhece o Evangelho, que não foi pregado o Evangelho, morando no Brasil? Eu não digo que fosse lá na Coreia do Norte, na China, mas no Brasil. Fica difícil de você dizer porque o Evangelho diz que alguns terão a mente cauterizada para não entender o Evangelho, para que não venham entender a palavra e nem buscar essa palavra de Deus. Nós vamos chegar no segundo momento do que a gente vai falar da obra de Benihim. Uma obra boa, uma obra que edifica, uma obra que vai falar sobre o Espírito Santo. Essa obra aqui, ó. Bom dia, Espírito Santo. Você pode ter certeza que o Espírito Santo está aí ao seu lado. Ele é o mesmo de antes. Vou tirar um pouquinho isso aqui. É o mesmo de ontem e é o mesmo de sempre. Até porque eu não estou usando esse microfone, estou usando outro. Então olha só. Em João 14,16, como está aí, ele diz da seguinte forma: Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu fui procurar, eu já sabia que tinha uma passagem sobre isso ontem, que algumas passagens na Bíblia a gente não tem. É impossível você decorar tudo. Mas algumas passagens tem que estar decorado. Essas eram as que não estavam, mas a partir de hoje já está decorado. Em nome de Jesus. E eu dizia ontem na rádio que quando você peca, o Espírito Santo saía de próximo de você. Não é que ele sai, ele se entristece. Ele fica ali acuado e muitas vezes deixa de agir. E você só consegue desenvolver o Espírito Santo quando você busca. Muitas vezes nós não temos o desejo atendido. Falei disso um bom tempo na rádio Gospel FM, e agradeço ao pastor Ricardo pela oportunidade. E digo mais a vocês. Muitas vezes nós não conseguimos as nossas orações ser atendidas porque a gente não pede, não sabemos pedir. Jesus falou sobre isso. O não saber pedir, nós não temos atendido nossas orações. Peçam as coisas em Cristo, peçam as coisas para o ministério de Cristo.
Que morra você para que Cristo comece a viver em sua vida. O Bom Dia Espírito Santo de Benihim, ele vai lhe trazer de um modo simples, uma linguagem fácil, de como você ter essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele se entristece. E nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós se esvaziamos em pecado. Nós precisamos se encher do Espírito para se renovar dia após dia, hora após hora, para que a gente não perca essa comunhão com o Espírito, porque quando você perde a comunhão com o Espírito, você vai voltar a estaca zero espiritual para depois começar do zero. Para que você sinta a presença verdadeira do Espírito. As orações são assim. Algumas pessoas pregam de que, mas eu estou em pecado, estou em várias situações, oro agora, peço arrependimento, o Espírito Santo vem me encher naquele momento. Pode acontecer com quebrantamento, mas não é uma coisa que é notória, costumeira. É uma coisa, uma curva fora do caminho. Não é uma situação que ela é usual dessa forma. Então o que a gente tem que começar a ver e a falar sobre isso é que você vai buscar uma intimidade com o Espírito Santo, que esse Espírito está perto de você, que ele guia, ele torna cheio, ele começa a fomentar em você situações de bondade, situações de que você tenha misericórdia das pessoas, situações que você parem de julgar. É tanto que quando eu via essa situação de julgar porque fulano falou isso, porque Beltrano falou aquilo, a minha carne ela se satisfaz disso porque eu fazia isso. Mas o Espírito ele começa a fazer o contrário. Ele começa a não fazer a gente julgar, mas que a gente compreenda a situação do outro, para que a gente haja de misericórdia. Algumas coisas eu mesmo ainda tenho que resolver em minha vida. Algumas coisas do passado eu tenho que parar, centrar e resolver. Pelas situações que aconteceu, a vida financeira se tornou uma bagunça. E há pouco é que eu estou estabelecendo essa situação para que eu venha honrar todos os compromissos. Não é uma situação financeira que eu estou falando. São situações que dependem de finança para poder a gente fazer. Eu acredito que o Evangelho é isso. É para você que precisa, você que se reconhece como pecador. E tenha cuidado, porque o centro de toda essa situação, de todo esse Evangelho, de toda essa comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, não é você. Se coloque em seu lugar de servo, de um escravo do pecado, de uma criatura de Deus, para que através de seu contato com o Espírito Santo e seu quebrantamento carnal e espiritual, através de você se humilhar, reconhecendo que há um Deus que rege tudo. E aí quando você se humilha de verdade, se humilhar é você reconhecer seu ato como pecador, sua situação como pecador. Desde o ventre de sua mãe você já carrega esse pecado, como dizia Davi. Você é fruto do pecado porque Adão pecou e é a sua... Como é que eu posso dizer? É a sua herança. É o pecado. E a Bíblia é clara porque ela fala que por um homem entrou o pecado e por outro homem ser carnal, mas Deus cheio do Espírito Santo, por um homem também o pecado sairá, sendo o segundo Adão. Reconheça Cristo como Salvador, reconheça a sua necessidade de estar perto do Espírito Santo. Não seja julgador. Irmãos, às vezes eu fico olhando aqui um vídeo ou outro e vejo pessoas que julgam. Irmão, se falar do homem de Deus para julgar, imagina os pequenos, como é que eles se sentem. Esses dias eu passei por uma situação na igreja da qual eu não esperava chegar a um ponto como chegou.
Eu não tenho ligação ao fato. Estava lá como testemunha, como pediram para mim ir, e eu fui de bom grado. E eu senti uma preocupação tão grande com o prédio, com as finanças da igreja, os dízimos que poderiam não vir mais para aquele ministério, para a preocupação de vida de algumas pessoas que são líderes da igreja, preocupado com a finança delas, preocupado até se trocar de carro, se aumentar o salário ou não. Mas o despreparo de obreiros, o despreparo das pessoas no trato, você não sabia se estava na igreja, no comportamento, com toda sinceridade, ou se você estava num baile mundano, onde as pessoas não tinham um porte cristão, no qual eu mesmo me irei. Comportamentos hostis, desamorosos, comportamento do qual você não pode se dizer que é aquela igreja lá do Apocalipse, que Jesus está na porta batendo, mas está do lado de fora. É mais ou menos isso. Onde se prega prosperidade, onde se prega uma ganância. Irmãos, eu não tenho um pingo de vontade de orar por pessoas dessa forma. Pessoas que vão para uma igreja e uma pessoa se diz serva de Deus, diz assim: olha, pega a chave do seu carro, venda seu carro amanhã e dê uma participação aqui, faça isso na fé, para você atingir e ganhar 2 carros do que esse, para que você faça isso na fé e você tenha a sua casa própria. É barganhar com Deus. Você não mudou o raciocínio para uma questão espiritual. Você quer barganhar, você quer se dar bem, você quer pleitear algo para você. Deus não está nesse negócio não. Mas você cai, eu não tenho pena, não tenho dó, não tem que apanhar mesmo. Porque você está preocupado em você arrecadar as coisas, e não preocupado com o reino. Situações como essa, eu aconselho a que se procure outro local. E um local que não tem um jugo, porque geralmente essas pessoas eles colocam um jugo pesado. É triste ver as coisas que a gente vê hoje. Espero eu não fazer com que você também venha se desviar ou não encontrar Deus. Espero eu não agir por isso, porque o amanhã pertence a Deus, mas eu quero vigiar o máximo possível para as coisas não acontecerem dessa forma, como eu tenho visto. As pessoas pecam, as pessoas erram, mas você colocar o nome de Deus às vezes nesses locais, não ter um pingo de pudor. Você que andava na igreja, que sentia um pouco do Espírito Santo, que eu não posso dizer que você estava cheio do Espírito, e de repente você fazer pouco caso. Eu não sei o que Deus tem falado para você, mas eu sei o que Ele tem falado para mim. Através disso eu só posso pedir uma situação para você: misericórdia. Pelo que eu vejo das pessoas que eram artistas gospel, que dizem que vão cantar no mundo, porque passou a moda dentro do gospel para eles, ou uma situação ou outra, eu posso dizer que você é ingrato do que Deus lhe deu, dos momentos que Deus lhe deu na igreja. Você está mais amante de si mesmo do que amante de Deus. Cuidado. Às vezes não dá tempo de você voltar. Porque muitos desses dizem: eu vou para o pecado e depois eu volto. Às vezes você não volta. O que você vai ficar marcado,
são seus últimos atos e não os primeiros. O homem ele é marcado não pelo que ele faz no passado, mas pelos últimos atos da vida dele. É os últimos atos, os últimos acontecimentos que vão determinar a sua personalidade. O que você vai deixar para que as pessoas pensem a respeito de sua vida, do fruto da sua vida. Que essas pessoas encontrem Cristo de verdade. Nós não podemos ficar zombando de situações como essa. Nós podemos pedir misericórdia. E essa misericórdia que eu falo é uma misericórdia verdadeira, do qual vocês orem por essas pessoas. Não a julguem. O julgamento é de Deus. Deus não nos fez para ser julgadores. Nós não podemos fazer isso. Eu lembro de ouvir o pastor dizer: fulano nunca conheceu o Espírito Santo. Calma. Você não pode dizer isso. Nós não podemos falar coisas de Deus querendo quase que comandar as coisas de Deus ao nosso ego. Isso não é cristão. Não tire Deus do centro. Tire Deus do centro. Se coloca no primeiro lugar, maltrapilho. De ser criatura. Porque você passa a ser filho quando aceita Cristo como Salvador. Que você reconhece o Espírito Santo dentro de você. Aí você passa a ser filho. Não queira ser servo. Saia dessa escravidão pecaminosa que pede todo dia para que você peque mais. Para que todo dia você se cuide de uma vaidade, de uma situação ou outra. Você sabe que no fundo você quase não tem quem contar. Quase você não tem amigos. Deus sabe que você é muito mais só do que aparenta. Eu vi uma vez, conversei uma vez com um amigo meu e ele disse que estava participando de um clipe, com uma banda de forró. Legal, né? Como é que é lá? Um monte de gente junto no clipe, batendo foto, filmando, dançando. Eu perguntei: você conhece alguém ali? Não. Você foi lá no domingo, passar um sábado e um domingo gravando? Não, cara, eu fui porque tinha umas gatinhas lá. Sim, e... tá namorando com alguém lá, alguma coisa? Não. Pegou o telefone de alguém? Não. E nem se pegasse, sabe? Estou dizendo assim, nem para o que ele queria ele consegue. Mas aparentemente, para eles, parece que saem igual um caçador, a caça de presa, e não está preocupado com A, B, o C, o D e o tempo passando. Eclesiastes diz que Davi, em Eclesiastes, ele vai falar que vai chegar o tempo que a gente vai olhar para trás e a gente talvez não se alegre com nossas obras. Que a gente fique em Deus, para que quando a gente olhar para trás, a gente vê que o Espírito Santo usou a gente para uma situação ou outra. Cuidado nas armadilhas do diabo, porque ele faz isso. Me entreter com os olhos, me entreter com bebida, com comida, em gravações de clipes, me pegar telefone de alguém, de outra e por aí vai. Nada disso vai modificar teu vazio. Nada disso vai modificar a falta de Deus em tua vida. Nada. O que pode solucionar seus problemas é a intimidade com o Espírito Santo. Aí ele vai lhe guiar. Se você se entregar de verdade, aí o Espírito Santo vai começar a atuar em tua vida e as coisas vão mudar. Não cobre das pessoas que eles saiam do 0 a 1000, saiam novo convertido para apóstolo no outro dia. Faça isso não. Eu estou num processo de um ano tentando
ter essa intimidade restabelecida. E conseguindo por vezes. E algumas vezes ou outra, claro que eu ainda estou... Mas eu estou mais perto do que longe. Pode ter certeza. E você, ela tem uma situação, você não precisa nem passar esse tempo todo. Veja a sua situação. Veja a falta que faz Cristo em sua vida. Nós vamos fazer sempre esse programa pela madrugada. Eu digo para você o seguinte: olha o vazio. Preencha esse vazio de Deus. Irmãos, eu repito para ficar bem frisado: não fique julgando o povo. Não fique debatendo por saber demais o saber. Não faça isso não. Não dá edificação. Se você tem um pensamento e o irmão não aceita seu pensamento, encerrou o assunto. Se ele for de modo ríspido, encerrou o assunto. Se ele quiser ensinar e ter um debate para que vocês entrem em concordância, ou até não em concordância, mas em um nível mais elevado, para que traga o conhecimento e não o debate em si de vaidades para saber quem sabe mais da Bíblia ou não. Porque se você entrar nesse debate, nenhum dos dois tem Espírito Santo não, você não sabe nem o que é Espírito Santo. A gente não pode estar pegando a palavra de Deus e estar debatendo de graça não. Nós podemos até desmotivar as pessoas, trazer um lado espiritual para ela que seja pesado, e a gente não tem essa função, a gente não pode estar dessa forma. Busca as coisas do Espírito. Acredito que a gente vai colocar algumas situações, não de patrocínio, mas de apoiadores, de pessoas que a gente conhece, que tem seus comércios, nós vamos colocar também aqui, para lembrar que eu estava esquecido. Eu vou começar a colocar os logozinhos de irmãos também da igreja para que venham a se procurar aqui na região. Mas o momento alto para a gente entender, que a gente já vai para a oração agora, temos 8 minutos, 7 minutos e 40 segundos para encerrar. Eu vou dizer a vocês só o seguinte: começa a ver o maltrapilho dentro de você. Começa a ver sua pequenez, sabe? Nós somos pequenos. Muitas pessoas gostam de pessoas que falam de Deus com autoridade e tá aí. Não é por aí, meu irmão. Não é por gritar, não é de quem grita mais. O Espírito Santo só para onde quer. Eu vou pedir, vou pegar aqui um pouquinho do que sobrou desse óleo aqui. Eu queria que você, hoje, colocasse no teu coração. Se você sofre com alguma situação do coração, saudade de alguém, maus tratos de alguém. Quantas pessoas eu maltratei? Cara. Quantas pessoas me maltrataram também? Cara. Se sua situação é sentimental, para isso, coloca a mão no coração. Se sua inquietação ela é mental, em pensar nas coisas do mundo, em pensar em atos que não são espirituais, para que você venha a agir ou a passar o dia pensando em contas, em dívidas, em várias outras situações como essa, você bota a mão em sua cabeça. Se for nos dois, bota nos dois. Mas nós vamos orar a partir de agora. Senhor meu Pai, eu venho te fazer essa oração como um servo, o menor de tua casa, como era Davi, o menor, cheio de problemas, cheio de arrogância, tem um desejo da carne, tem um desejo das coisas, mas todo dia eu olho que o alvo é Cristo.
que o Espírito Santo me guie, continue me guiando. Sou falho, muito falho. O Senhor sabe disso. Mas o Senhor sabe do meu coração, que eu quero, desejo. Busco, Senhor, busco a Tua face. Na medida do possível. Alguns irmãos que estão em casa fazem na medida do impossível, esperando a resposta tua. Faz com que eles sintam a presença de Deus. Faça que esse Espírito Santo seja presente na vida de cada um. Pai, acalma o coração. 2023 está sendo um ano já pesado para muita gente. Angustiada por conta, por dívida, prestação de carro atrasado. Nós estamos em tempos difíceis. Mas eu te peço, Pai, olha com o teu coração de pai para os teus filhos. Pecadores que precisam de ti, que te buscam, talvez não do jeito certo, mas nós temos irmãos que mal têm uma Bíblia, outros que mal sabem ler. Se mostra para eles, Pai. Se mostra, Espírito Santo, de uma maneira plena, para que não tenham dúvidas do teu caminho. Faz como Gideão. Age com eles como o Senhor fez com Gideão, para que não tenham dúvidas do Deus maravilhoso que Tu és. Eu quero nesse momento, Deus, eu te peço, como servo, eu te peço, meu Deus, que coloque os momentos bons na lembrança, no coração de cada um que está vendo esse vídeo. Os momentos que o Senhor estava lá. Não coloque os momentos que o Senhor não estava. Ou que Ele não te sentia, porque sempre o Senhor teve. Sempre teve do lado dele. O dela. Porém, Pai, te falo de todo o coração. Ativa as memórias de quem esteja vendo esse vídeo, boas ao teu lado, para que reconheçam o Espírito Santo em tua vida. E para aqueles que desviaram o caminho, que voltem para o primeiro amor. Enche eles, Pai. Enche eles com tua unção, com tua glória, com teu poder. Eu te peço como um servo. Eu te clamo como filho. E acredito que já tenho um desejo atendido. E que cada pessoa que vê esse vídeo, vê sentir o Espírito Santo dentro de si. Tu tem propósito para tudo, Deus. O Senhor tem propósito para tudo. Mostra o propósito na vida de cada um. Para que tenha um entendimento do amor grande que o Senhor tem por eles, Deus. De dar teu único filho. O que era mais precioso. Por almas de pessoas desprezíveis como nós somos. Cheios de pecado, cheios de si. Com desejos da carne. Como filhos ruins, que buscam as coisas para si, não para a família. Mas nos coloca, como tua palavra diz, no seio de tua família, nos fazendo filho. Que cada um sinta que nenhum pecado há em Cristo. Para que cada um sinta que todos os pecados foram colocados na cruz. Basta você aceitar Cristo como Salvador. Eu já te agradeço, Pai, por tudo que tens feito em minha vida. Irmãos, olha no teu coração e vê o tanto de coisa boa que Deus tem feito em tua vida
e muitas vezes você não reconhece, mas passa a sentir esse espírito verdadeiro dentro de você. Estamos encerrando o programa de hoje com as bênçãos do Senhor. Deus continue abençoando e até amanhã com mais um programa Momento de